Nosso tema, então, pessoal, hoje é o ativo imobilizado, ativo permanente, ativo fixo, né? As pessoas costumam usar esses nomes para descrever isso. Então, vamos demonstrar como isso é controlado, gerenciado dentro do SAP Business One. Temos aqui um público, tá, bastante diversificado, então eu tomo um certo cuidado aqui para tentar trazer um material, né, um conteúdo que seja útil aí para todos os públicos, tá? Nós temos aí desde pessoas que só lidam com ativo imobilizado, e são pessoas que poderiam estar dando aula aqui para a gente, né? Conhecem pra caramba, mas também temos pessoas que não conhecem nada ali do ativo, então eu trago um material mediano aqui, tá? Para ajudar um pouquinho de cada um e trazer informação. Vamos falar um pouquinho do ativo imobilizado, né? E quando a gente fala do ativo imobilizado, pessoal, o que ele vem a ser, né? Quando uma empresa compra, por exemplo, um carro, né, uma máquina, quando ela, de repente, ela compra um edifício, ela tem um prédio, isso são coisas, né, são itens que uma empresa compra e aquilo pertence àquela empresa, né? Aquele é um bem daquela, a gente costuma chamar isso de bem, né? É um bem de propriedade daquela empresa. Isso é um ativo, né? A gente costuma chamar isso de ativo mobilizado. E imagina uma empresa, então, por exemplo, que comprou um carro, comprou uma máquina, né? Nós sabemos que com o passar do tempo, aquele carro, aquele veículo, aquela máquina, ela vai se desgastando, né? O carro que vocês devem ter em casa aí, o carro de vocês não vai durar para sempre. Ele vai durar alguns anos, mas daqui a algum tempo ele vai estar desgastado, vai estar velho, ele vai estar dando talvez mais dor de cabeça do que solução para a gente, né? E esse é o conceito do ativo, pessoal. Então, o ativo mobilizado é um bem que a nossa empresa adquiriu, que a empresa comprou, muito provavelmente para ela poder usar no escritório, para os vendedores se deslocarem até o cliente, talvez seja uma máquina para ser usada na produção. Então, é algo que a empresa comprou, né, para ela poder utilizar no seu dia a dia, no teu negócio. Só que esse item que ela comprou, ele vai começar a se desgastar com o passar dos meses, com o passar dos anos, tá? E quando esse item ele se desgasta, né, nessa evolução do tempo, pessoal, nós chamamos isso daí de depreciação, tá? Então, eu tenho lá uma máquina, tenho um veículo, só de exemplo, esse veículo ele vai começar a se desgastar e esse processo, né, de desgaste ao longo do tempo é o que nós chamamos de depreciação. E aí surge o que toda empresa quer. Né? A empresa fala, né, pergunta para a gente, Roberto, o SAP controla o ativo mobilizado? Sim, controla. Mas basicamente a pessoa está perguntando, né? O SAP controla os itens? O SAP deprecia o item? E a resposta é sim, pessoal. Nós vamos mostrar hoje para vocês como realizar todas essas parametrizações, essas configurações no SAP para fazer controle desse ativo mobilizado. Então, o que é uma depreciação, né? A depreciação é a perda do valor de um bem. Bem é máquina, carro, né, edifício, tem uma série de bens aqui. Por que esse bem vai perder valor, pessoal? Porque a gente começa a usar muito, né? Se você pegar o teu carro, ficar andando muito, você vai desgastando o veículo. Só por usar aquilo ele se desgasta? Não. Existem bens que se desgastam naturalmente pelo tempo, né? Então ele pode ter um desgaste porque você usa ele bastante, né, muito com frequência. Ele pode ter desgaste também naturalmente na evolução do tempo, né, com o passar de meses e anos. E existem alguns bens, pessoal, que eles podem até estar, né, estar num estado bom de uso, mas eles acabam ficando aqui obsoletos, né? Eles acabam indo para um estado de obsolescência. E o que é essa palavrinha aqui, né? O que é um bem obsoleto? É quando você tem um bem que ele até está num estado bom, né? Ele até está com uma aparência boa, ele funciona, mas por algum requisito técnico, ele está obsoleto, ele já não consegue mais ser usado. E aí um bom exemplo de um bem obsoleto, pessoal, seria um notebook. Né? Eu posso pegar um computador, um notebook, ele está funcionando, ele liga, né? Ele está ali ok, mas talvez ele esteja defasado com o passar dos anos e eu não consigo colocar, por exemplo, uma versão mais nova do Windows. Né? Eu tenho um Windows mais novo, aquela máquina, apesar dela ligar e funcionar, ela não está compatível com o Windows, e aí o meu bem se tornou obsoleto. Né?
não adianta nada. Eu tenho um computador que funciona, mas eu não consigo usar as versões mais novas de um software. Tá? Então, são essas três características, né, que acontecem quando nós depreciamos o nosso bem. Beleza, próxima questão aqui. Quais os bens, né, que podem ser depreciados? Tudo que uma empresa compra pode ser depreciado? Será que é assim? Né? Na verdade, não. Alguns bens podem ser depreciados e vocês vão ver que tem alguns que não podem, que não devem, né? A Receita Federal, a nossa legislação não permite depreciar. Aqui eu tenho uma lista dos bens que eu posso depreciar: edificações, instalações, móveis, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos com transporte, como caminhões, tratores, aqui os computadores. Essa é uma lista aqui da Receita Federal de bens que podem sim ser depreciados. Como que funciona, né, pessoal, essa depreciação? Existe um percentual, né, uma taxa, que é essa coluna da taxa anual, que é o percentual de quanto aquele bem se deprecia por ano. Vamos pegar um exemplo aqui de edificações. Uma edificação, um edifício, né, ele vai ter uma vida útil, pessoal, de no máximo 25 anos, é o que a lei aqui determina, e isso significa que por ano aquela edificação vai perdendo valor, ela perde de valor, né, cerca de 4%. Ou seja, se eu perder 4% por ano, quando completar 25 anos, eu terei chegado no zero. Tá? Aí eu depreciei completamente aquele meu bem. Poderíamos citar aqui os computadores, uma coisa comum, todo mundo tem em casa. O computador, ele tem uma vida útil aqui estimada de 5 anos. Isso significaria que a taxa anual de depreciação é de 20%. Ou seja, a cada ano que se passa, aquele meu bem perde 20% do valor dele. Se eu comprei um computador, pessoal, a R$ 5.000, se a cada ano que passa, né, ele perder 20%, eu vou perdendo R$ 1.000 ali por ano. Quando acabar o quinto ano, o meu bem ficou no valor zerado. Tá? Aqui também a gente poderia colocar questões, né? Será que um computador realmente dura 5 anos? Né? Se eu comprar um computador hoje, será que daqui 5 anos ele vai estar bom, funcionando? Será que ele já não vai estar obsoleto? Pois vou ter softwares modernos e atualizados que não funcionam naquela máquina, né? Todo mundo sabe que na questão de computadores e de softwares, isso evolui de forma muito rápida. Aqui, pessoal, uma lista de bens, né, que podem ser depreciados. E quais são os bens, né, que não podem ser depreciados? Muita gente não conhece isso aqui, mas sim, nem todo bem pode ser depreciado. Então, o que entra aqui como não, né, não podendo ser depreciado, pessoal? Bens com vida útil menor que 1 ano. Se vocês comprarem um bem, né, uma máquina, por exemplo, um bem, e esse bem, pessoal, tiver uma vida útil menor do que 1 ano, ou seja, você sabe que antes de 1 ano ele já vai estar totalmente desgastado ou obsoleto, esse bem você não pode depreciar. Está ali a Receita Federal determinando isso, que você não deve depreciar, você não pode usar o benefício da depreciação. Ou então, se vocês tivessem bens com valor inferior a R$ 1.200, eu comprei um bem, mas ele custou R$ 1.000, o preço dele para mim é de R$ 1.000. Posso depreciar? Não, não posso depreciar. Existe uma lei que determina isso, que fala que a gente não deve depreciar isso. Terrenos, olha que bacana, eu posso depreciar um terreno? Eu tenho, né, uma posse, a minha empresa tem um terreno. Eu posso usar e depreciar o terreno? Não, não pode. E por que a gente não pode? Aqui até é curioso. Um terreno não perde valor, né, pessoal? Você tem ali só a terra, o que desgasta ali? Nada, né? O terreno ele não vai perder valor. Se ele não perde valor, você não deve depreciá-lo. Um outro item interessante a gente pode ter bens que, ao invés deles perderem valor, eles aumentam de valor. Como, por exemplo, uma obra de arte. Imagina que você foi lá, comprou um quadro de um pintor, né, um quadro de um pintor muito famoso, reconhecido. Aquela obra, provavelmente ela vai aumentar de valor. Ela não vai perder valor. Então, a legislação diz que você não deve depreciar aquele bem. E, pessoal, tem um ponto aqui que é relevante, né?
para algumas empresas, o fato de depreciar o bem é útil, é importante, porque quando você deprecia um bem, você está aumentando a despesa da tua empresa, tá? Ao aumentar o valor da despesa da sua empresa, você diminui o seu lucro. Ao reduzir o seu lucro, os impostos que são tributados sobre o lucro são menores. Então, na prática, ao depreciar, significa que a tua empresa vai pagar menos tributos no final de um ano, após uma apuração. E isso é bastante interessante, está todo mundo de olho nisso, né? Quanto menos impostos a empresa pagar, é melhor para ela, evidentemente. Então, a depreciação é muito importante por isso também, tá, pessoal? Ela aumenta as despesas, né, ou até os custos. Aumentando as despesas, reduz o lucro. Reduzindo o lucro, o imposto que você vai pagar para o governo será naturalmente menor. Se vocês ainda não fazem isso nos negócios de vocês, pessoal, busquem conhecer mais sobre isso, que vocês podem estar perdendo uma boa fatia do dinheiro da empresa que está indo para o governo, tá? Muito bem, vamos avançar esse slide. Legal. E agora vamos para a prática aqui, né? Como é que se calcula a depreciação? Legal, Roberto, entendi tudo isso. Como é que eu vou calcular a depreciação? Senhores, existem alguns métodos, algumas formas para se calcular uma depreciação. Mas a mais comum, eu trouxe aqui a mais comum, a mais usada, pessoal, é o método linear, tá? Linear seria uma linha reta, significa que a cada período, né, a cada mês ou a cada ano, o bem vai perder uma parte do seu valor. E esse valor que ele perde é constante. Então, todos os meses ele perde um valor e é um valor fixo por mês, até que a vida útil do bem, né, termine. Como é que funciona essa conta? Da seguinte forma, pessoal. Imagina que eu tenho aqui um bem que é a minha máquina. Hipoteticamente, eu estou citando aqui uma máquina. Uma máquina ela tem vida útil de 10 anos. Suponhamos que eu comprei essa máquina por 30 mil reais. E aí eu tenho um valor residual que é igual a zero. Tá? Não contei o que é valor residual. Pessoal, alguns bens possuem valor residual. O que é isso? Existem alguns bens que, mesmo após o final da sua vida útil, eles ainda têm algum valor econômico. Por exemplo, imagina que eu comprei uma máquina que vai durar 10 anos, mas mesmo após eu chegar no final dos 10 anos, aquela máquina ainda tem um valor de mercado, ela vale ainda, por exemplo, 5 mil reais, 4 mil reais. Então, passa os 10 anos e lá no final ela vale ainda 4 mil reais. Esses 4 mil reais seria o meu valor residual. Ou seja, eu posso usar aquele bem, acabou a vida útil dele? Sim, mas economicamente ainda poderia vender para alguém por 4 mil. Esse 4 mil é o meu valor residual, tá? Claro, pessoal, que nem todos os bens terão um valor residual. Né? Tem bem que tem e tem bem que não tem. Você pode ter bem que passou os 10 anos, ele já não vale mais nada, né? Podem ter bens também que nem duram os 10 anos, antes disso ele já está totalmente sucateado. Por isso vai aparecer na conta aqui, pode aparecer, né, dependendo do caso de vocês, o valor residual. Aqui no meu exemplo, eu estou dizendo que o valor residual é zero, o que significa que quando acabar os 10 anos, aquela máquina já não me serve para mais nada, eu vou querer me livrar dela. Né? Como é que faz esse cálculo, pessoal? Depreciação é igual, vocês vão pegar o valor do bem de vocês, no caso aqui, por exemplo, 30 mil, menos o valor residual. Tá? Faz essa conta, subtrai um do outro e depois divide pela vida útil. E aí vocês podem fazer esse cálculo por ano ou por meses. Normalmente as empresas fazem isso mês a mês, tá? É o mais comum. Fazendo essa conta, 30 mil menos zero dá 30 mil, 30 mil dividido por 10 dá 3 mil por ano. 3 mil aqui, pessoal, é o valor da depreciação, tá? Aqui do lado eu fiz a mesma conta, só que aqui em meses. Eu peguei 30 mil menos zero dividido por 120 meses. Eu peguei 10 anos vezes 12 meses, 10 vezes 12 dá 120.
Fazendo essa conta, eu vou ter R$ 250 por mês. Significa que a cada mês que passa, o meu bem perde R$ 250. Todos os meses ele vai perder R$ 250. Quando acabarem os 120 meses, o meu valor, né, daquele bem vai estar zerado. É assim que se calcula, pessoal, para o método linear. O método linear não é o único, ele é o mais usado, mas ele não é o único. Existem outros, tá, pessoal? Um que é conhecido e famoso também é o método da soma dos dígitos. Ele trabalha de uma outra forma, ele vai ter uma depreciação numa curva diferente, né? Ele começa num valor maior e depois ele reduz. Pode ter a depreciação acelerada. Na verdade, existem vários métodos, tá? Mas esses três são o que normalmente mais se destacam, que é o linear, a soma dos dígitos e uma depreciação acelerada. Existem vários, como eu citei. As indústrias costumam usar um método que eu acho bem interessante, não citei aqui, mas eu acho interessante. Você consegue calcular, apurar a depreciação pelo volume de trabalho da tua máquina. Então, quanto mais a tua máquina trabalhar, mais ela vai depreciar. Isso significa, por exemplo, vamos imaginar que no começo do uso dela, ela trabalhou pouco, então ela deprecia um valor menor. No meio da vida dela, ela trabalhou muito, então ela deprecia um valor maior. No final da vida dela, ela estava meio ruizinha, trabalhou pouco, ela deprecia um valor menor. Esse método é interessante para as indústrias, porque você verifica exatamente o quanto ela está produzindo. Se ela trabalha mais, se ela produz mais, o SAP vai fazer uma depreciação de um valor maior, mas sempre dentro do valor total, né, do que ela foi comprado para realizar a depreciação. Então, são métodos que existem aí e possíveis, né, de serem aplicados pelas empresas para se fazer a depreciação. Outro ponto importante, pessoal, quando eu falei até da questão da apuração de impostos, né, de lucro, a depreciação, pessoal, além dela ser calculada, como eu fiz aqui antes, por exemplo, R$ 250 no mês, ela precisa gerar no SAP também uma contabilização, tá? Então, toda vez que eu executar a depreciação no SAP, eu vou ter um débito e um crédito aqui. Eu vou debitar uma conta de depreciação, que ou vai ser do grupo de despesa ou vai ser do grupo de custo, né? Ou seja, uma conta de resultado. E eu vou ter uma conta de crédito, que é a depreciação acumulada. Então, isso aqui é um lançamento que vai acontecer todos os meses. Todo mês que você executar a depreciação no SAP, o SAP automaticamente vai lançar um débito e um crédito de acordo com as parametrizações que nós efetuarmos no sistema. Isso é muito importante, porque quando eu lançar o débito aqui numa conta de despesa, é a partir daqui que eu estou aumentando a despesa da empresa, que depois vai reduzir o meu lucro e vai me fazer com que eu pague menos impostos para o nosso governo. Por isso é importante essa contabilização, e vocês vão ver que o SAP vai lançar isso aqui para nós também. Mas vamos para a prática, né? Já falei bastante, agora deixa eu dar um Alt Tab aqui. E deixa eu abrir meu SAP Business One. Senhores, mandem pergunta aí, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui, se alguém tiver pergunta, né? Eu vou fazendo pausas aqui para ir respondendo, tá? Foi uma pergunta aqui do Daniel. Interessante, tá? O Daniel tá comentando. Daniel, obrigado pela pergunta, Daniel. O Daniel está dizendo aqui que tem, né, X mil reais em equipamentos, são terminais, né? E cada valor do terminal dele seria inferior a R$ 1.200. Ou seja, não podemos depreciá-lo, Daniel, é o que diz a Receita Federal, né? Que se você tiver um bem ali inferior a R$ 1.200, você não deveria depreciá-lo. Isso está na lei, né? Então, teoricamente, é o que a gente deveria seguir. Mas existem casos de contadores, de empresas contábeis que entendem diferente. Eles falam, não, eu me enquadro num segmento diferente, num tipo diferente de empresa, e eu entendo sim que eu posso fazer essa depreciação, tá? Então é sempre um assunto que a gente acaba discutindo com o contador, né? Se deve ou se não deve fazer
essa depreciação. Mas, se vocês buscarem na Receita, vão ver que está descrito esse texto lá, não devendo depreciar nesse exemplo, tá? Esse lançamento, tá? Bora lá, pessoal, vamos ver como é que configura tudo isso no SAP. Eu até trouxe aqui um fluxograma aqui de processos para vocês entenderem de uma forma até mais desenhada, né, o que o SAP, como o SAP vai controlar isso. Não é difícil, tá, pessoal? Confesso que é até um processo simples no SAP. Primeiro passo, né, nós vamos ter aqui os nossos itens cadastrados. Os itens são os nossos bens, um carro, um veículo, um terminal, são os nossos bens que nós compramos e depois vamos depreciá-los no SAP. Esses itens que vocês possuírem, aí poderiam ser milhares, né, dependendo de cada empresa, eles serão agrupados, pessoal, em classes. É o primeiro conceito que vocês têm que entender no SAP. O SAP trabalha com classes de ativos. O que é uma classe, né? Uma classe, por exemplo, eu vou ter aqui uma classe de veículos, uma classe de informática, uma classe de máquinas, eu poderia ter uma classe de notebooks. Vocês é que vão criar as classes com os nomes que vocês quiserem. Só que quando nós criamos uma classe, pessoal, na verdade a gente cria um grupo. E o SAP entende que aquele grupo segue uma regra distinta de contabilização, de parametrização. Então, o passo número 1, né? Eu vou ter o item, eu terei classes cadastradas dentro do SAP, e essas classes, dentro dessas classes, eu vou vincular 4 opções, 4 coisas aqui. Eu vou vincular a área de depreciação, eu vou vincular a determinação de conta contábil, vinculo o tipo da depreciação e, por fim, vai ter o vínculo da vida útil daquele teu bem. Então, uma classe vai ter esses 4 parâmetros aqui embaixo. Então, por exemplo, o que é a área de depreciação, pessoal? A área de depreciação é para a gente mostrar para o SAP se nós vamos fazer lançamentos na contabilidade ou não. E aí está um ponto muito bacana, tá, pessoal? Muitas empresas falam para a gente o seguinte, falam, Roberto, a lei diz que eu devo depreciar isso em 10 anos, só que o meu bem não dura 7. O que eu faço? Nós podemos ficar com as duas coisas, né? Por que escolher uma, né? Fica com as duas, é melhor. O SAP, pessoal, vai ter uma área de depreciação contábil, que é onde a gente vai fazer o lançamento na contabilidade, e essa área contábil vai ter 10 anos. Mas nós podemos também ter uma área gerencial. E aí, na área gerencial, eu posso ter 7 anos, ou mais ou menos anos, né? Ou seja, eu tenho as duas coisas. Eu faço o que o governo manda e tenho uma visão gerencial para o meu negócio para eu saber quando que aquele bem vai estar sucateado, né, sem condições de uso. Isso é a área de depreciação, tá, pessoal? Se nós teremos lançamentos na contabilidade ou se é uma área apenas gerencial para análise de vocês, tá? Outro ponto que o SAP também atende é o IFRS, né, que para algumas empresas elas seguem, né, uma norma, um padrão internacional, e aí você tem que seguir a contabilização conforme esse padrão da IFRS até um padrão mundial, um padrão internacional. Também é possível parametrizar no SAP. Além de vincular a área de depreciação, nós vamos fazer também a determinação das contas contábeis, o que eu debito e o que eu credito. Depois eu faço o tipo da depreciação, e aí o tipo, pessoal, pode ser aqui o linear, aquele método aqui eu estou chamando de decrescente, né? Ou então aquele que eu falei das máquinas, quanto mais eu uso, mais eu deprecio, quanto menos eu uso, menos eu deprecio. E por fim, nós teremos a vida útil daquele bem. Então, eu tenho uma classe e amarro todos esses parâmetros. No fundo, eu estou explicando para o SAP como eu desejo que aquela contabilização, aquela depreciação ocorra para o meu item aqui do ativo imobilizado. Vamos para a prática. Vamos fazer isso daqui agora ao vivo, pessoal. Passo número 1, tá? Lembrando que o nosso objetivo, tá, gente, é sempre ensinar aí de ponta a ponta, tá? A gente tem aqui a pretensão, a gente tenta passar literalmente uma aula de SAP para vocês, para que vocês fiquem independentes e saibam configurar o SAP como um consultor.
Passo número 1, quero usar o ativo mobilizado, fazer o gerenciamento do ativo no SAP. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, pessoal, em administração, inicialização do sistema, detalhes da empresa. Nesta janela, exatamente na aba aqui, inicialização básica, pessoal, nós temos que habilitar no SAP esse campo aqui, ó, ativar ativos fixos. Tem que ligar isso aqui, tá? Só fui habilitar aqui a minha ferramenta aqui da Zoom. Então, recapitulando, pessoal, é só acessar a janela aqui, detalhes da empresa, e aqui nessa janela, especificamente na aba inicialização básica, vocês vão marcar, precisam marcar este campo aqui, ó, ativar o ativo fixo, tá? Se vocês não marcarem isso aqui, o SAP deixa oculto, deixa desligado os recursos aí de gerenciamento de ativo. E aí é como se o seu SAP não controlasse o ativo. Basta marcar aqui, o SAP liga esses recursos e aí é possível fazer toda a parametrização, tá? Aqui também é possível dizer se o SAP vai calcular a depreciação por mês ou por dia, tá? Nesse campo aqui vocês conseguem fazer esse controle. Normalmente a depreciação é mensal, tá? O meu SAP aqui já está mensal. Bacana, liguei os recursos no SAP. Após esses campos estarem habilitados, né, ativados, nós devemos fazer as parametrizações. São poucas, não são tão difíceis assim. Essas parametrizações vão estar aqui no módulo de administração. Depois eu vou acessar definição, ADM, definição, finanças. Em finanças, vocês vão encontrar aqui o módulo do ativo fixo. Vou pegar aqui meu mouse. Está aqui, ativo fixo. E em ativo fixo, vocês vão encontrar as opções para fazer as parametrizações. Aqui, reparem que o que eu expliquei antes está tudo aqui, tá, pessoal? Tem a classe do ativo, tem a área de depreciação, o tipo de depreciação e a determinação de conta. Inclusive, vocês podem seguir exatamente nessa ordem, tá? Eu vou abrir aqui a determinação de conta. Eu já deixei cadastrado, tá, pessoal? Até para ser objetivo aqui, não gastar o tempo digitando, né? Se vocês observarem, aqui em determinação de conta, eu dou um código aqui para esse cadastro e dou um nome, tá? Eu estou chamando aqui de veículos. Qual que é a minha intenção com isso? Eu estou criando um grupo de veículos e estou definindo aqui a partir desses campos quais as contas contábeis que o SAP deve usar quando eu comprar um bem ou quando eu mandar o SAP realizar a depreciação. Aqui eu tenho a conta do balanço, né? É a conta do ativo que guarda o valor do bem. Aqui eu tenho a conta que ele vai usar para depreciar, ou seja, quando eu rodar a depreciação mensal, a despesa vai ser colocada aqui nessa conta do grupo 4, que para o SAP é uma conta de despesas, né? Aqui eu tenho a conta redutora do ativo, ele vai guardar isso, eu vou mostrar também essa contabilização. Mas aqui abaixo a gente vai ter contas de receitas e despesas. Por que isso, pessoal? Porque um bem ele pode ser vendido, né? No meio da vida útil dele ou até mesmo no final da vida útil dele, ele pode ser vendido. E quando esse bem é vendido, eu posso ter lucro com o meu ativo ou até ter prejuízos com o ativo. Então, o SAP vai fazer contabilizações aqui ou nas receitas da empresa ou nas despesas para ele fechar esse processo contábil. Então, o passo número 1 é fazer a parametrização dessa determinação aqui de conta contábil. Passo 2, pessoal, cadastrar aqui o tipo de depreciação, tá? Basta dar um clique no adicionar e sair preenchendo os campos. Também já deixei um pré-cadastrado aqui para a gente, que é esse cadastro aqui, ó. Eu usei o código aqui 01, lembrando que o tipo da depreciação, pessoal, vai ser aqui o linear, né, na grande maioria das empresas. Então, eu chamei de código 01 linear. Aqui no método de depreciação, eu coloquei o linear. E na base de cálculo, eu coloquei mensal. Eu quero que o SAP deprecie todo mês, tá? É aqui que eu faço esses parâmetros. Então, nessa tela, o que eu parametrizei? Parametrizei um código, dei um nome para o meu tipo de depreciação, defini que o método é linear, não é decrescente, nada, eu quero linear. É mensal a minha base de cálculo. Tá? Lembra que eu falei do valor residual?
aqueles bens, né, que após acabar a vida útil, eles ainda valem alguma coisa para minha empresa. Se vocês tivessem esses casos, vocês deveriam colocar aqui o valor aqui, pessoal, nesse campo, tá? Na verdade, vocês colocariam aqui uma porcentagem, né? Por exemplo, após a vida útil do meu bem, ele ainda vale 20% do valor que eu paguei. Eu paguei 20 mil, ele depreciou e ele ainda fica valendo 20%. Então, o SAP calcularia isso para a gente de forma automática. Tipo de depreciação cadastrado, próximo passo, vou para a área de depreciação. Isso aqui vocês vão cadastrar uma vez só, tá? Aqui no meu caso eu fiz esse cadastro, então eu coloquei aqui o código 01. Essa área de depreciação eu quero que lance na contabilidade, portanto vocês têm que marcar aqui, ó, lançando no razão. Quando a gente coloca aqui lançando no razão, na prática eu estou mandando o SAP gerar lançamentos contábeis quando eu rodar a depreciação mensal da minha empresa. Tá? Então eu marco isso aqui. Outro campo importante, pessoal, aqui no lançamento da depreciação, vocês precisam marcar o lançamento indireto. Aqui tem duas opções, tem o direto e o indireto. Não me lembro o que eu falei aqui, vocês têm que usar o indireto, tá? Exatamente do jeito que está na minha tela. Trabalhem com o indireto. A outra opção não é usada no Brasil ou pela maioria dos contadores. Aqui no Brasil, os contadores gostam de ver a contabilização da forma indireta. Depois eu vou mostrar o que é o indireto para vocês, tá? Esse campo também tem que estar flegado aqui como área de depreciação principal. Então, esse é um outro cadastro que eu faço. E, por último, vocês vão cadastrar a classe do ativo. Vou achar aqui a que eu cadastrei. A classe do ativo, pessoal, ela amarra, ela vincula todas as configurações que eu executei antes. Então, eu dou um código para minha classe, eu dou um código e coloco um nome para ela. Código 01 e o grupo de veículos. Eu estou deixando bem claro que essa classe, para mim, é do grupo dos meus veículos. Deixo aqui parametrizado. Ele vincula aqui com o CNPJ da empresa de vocês. E nessa tabela de baixo, vocês fazem toda a amarração com os outros cadastros efetuados anteriormente. Ou seja, eu vinculei a área de depreciação 01, está aqui. Eu vinculei com essas regras de contas contábeis. Eu vinculei que é uma depreciação linear, tipo linear. E no final eu disse que para o meu grupo de veículos, eu vou ter uma depreciação em 60 meses. É a vida útil do meu bem. Cadastros efetuados, cadastros lançados no SAP, eu já posso fazer o cadastro dos itens, né? O item que eu vou comprar, os bens da minha empresa. Onde cadastra isso, pessoal? Por aqui, ó. Vocês vão acessar o módulo de finanças do SAP. Em finanças, vocês vão encontrar uma pasta aqui chamada ativo fixo. Em ativo fixo, vocês vão encontrar a primeira opção, cadastro do ativo. Tem que cadastrar o ativo por aqui, tá, pessoal? Esse é o local onde vocês vão cadastrar o ativo. Não confundam, muita gente confunde, com aqui, ó, estoque cadastro do item. Não é aqui, tá? Não. Esquece isso aqui. Vocês vão acessar finanças, vão abrir aqui a pasta ativo fixo e vão executar a primeira opção, cadastro do ativo. Aqui é muito simples, basta dar um clique no adicionar. Vocês vão poder dar um código aqui para o item de vocês, né? Que pode ser desde um código automático no SAP ou um manual. Vou colocar aqui um AT002, tá? Poderia colocar aqui o nome da minha máquina, do meu veículo, né? Eu vou comprar um carro, pessoal, vou comprar um Tesla, tá? Vou comprar esse carrinho aqui, mais ou menos. É um item que eu posso vender o ativo durante o meu tempo de uso. Eu posso comprar também, evidentemente eu tenho que comprar o bem, né? Posso colocar ele num grupo, vou colocar aqui num grupo de veículos. Aqui teria uma série de campos que a gente deveria preencher adequadamente, como falar que é um material, falar que é um ativo. Aqui no tipo de material eu vou dizer que é um ativo imobilizado, o NCM do bem, né? Tem que cadastrar tudo isso aqui, tá, pessoal? Depois o SAP vai usar.
Mas eu vou direto ao ponto que interessa para o nosso ativo imobilizado. Eu vou selecionar a aba aqui de ativo fixo, é aqui que é importante, e nesse campo chamado classe do ativo, eu vinculo aquele cadastro que eu fiz antes de classe. Então, quando eu clico aqui, eu enxergo todas as minhas classes. Na prática, aqui vocês enxergariam a classe de veículos, a classe de computadores, a classe de máquinas, tudo que vocês cadastraram antes. Eu vou pegar aqui a minha classe de veículos. Ao selecionar a classe de veículos, o SAP já faz toda a amarração, né, para mim. E eu posso dar um clique aqui no botão adicionar para o SAP de fato incluir este cadastro. Eu vou pegar o código dele aqui e vou dar um adicionar. Adicionei e eu acabei de incluir o cadastro do meu item, né, desse carro, deste veículo que eu comprei. Aliás, deixa eu voltar no cadastro dele aqui. Vou clicar na aba Observações. Eu tinha deixado aqui a foto do carro, né, para quem não conhece, o Tesla está aqui. Vamos colocar aqui para completar, né, o nosso exemplo. Esse carrinho feio aqui, tá? Vamos comprar esse carro aqui. Muito bem, senhores. Agora eu vou fazer... Esse é só o cadastro do item, tá, gente? Por enquanto, eu não comprei carro nenhum ainda. Eu fiz o cadastro do item. Próximo passo. Agora eu vou, de fato, comprar esse item, comprar esse bem, né? Eu preciso comprar esse carro para que ele faça parte do bem, né? Dos meus bens, dos meus veículos da minha empresa. Vou num processo de compras normal do SAP. Módulo compras, nota fiscal de entrada. Né? Posso começar lá no processo inicial de compras do SAP? Pode. Vocês vão seguir o processo de compra da empresa de vocês. Tem gente que tem que requisitar, passar por aprovação do gerente, do diretor, ainda mais um veículo de um valor maior, né? Então, vocês poderiam seguir todo o fluxo de compras aqui do SAP naturalmente. Eu vou encurtar aqui e já vou direto para a nota de entrada, que o meu foco é mostrar, né, a entrada do ativo. Vou indicar meu fornecedor, vou colocar o código aqui do carro, né, do meu bem. Esse é o AT002, é o carro. Quantidade que eu estou comprando, um carro, um veículo. Vou pagar nesse carro, vou colocar 30 mil aqui, vamos dizer que eu aproveitei uma promoção, né? Vou colocar o preço, vou colocar o código de imposto, isso é outro ponto necessário. Eu não vou dar enfoque aqui, tá, pessoal? Mas eu peço que vocês deixem mensagem. Existe um outro ponto bastante requisitado também no ativo, que é o crédito do SIAP. Então, deixem mensagens aí se vocês tiverem dor aí no crédito do SIAP. Eu posso trazer no próximo Inside Business One mostrando como se creditar do SIAP usando o SAP. Hoje o foco vai ser mostrar o cadastro do item, as configurações e a compra desse bem. Eu vou chegar até a depreciação dele. Então, eu não vou dar muito enfoque aqui nos impostos, mas aqui eu poderia estar tendo crédito do SIAP. Empresas que são indústrias, né, ou equiparadas à indústria podem se aproveitar do crédito de SIAP. E isso é muito bom, né? Crédito de imposto significa que você vai pagar menos imposto para o governo. Bom, preencheria toda a nota, pessoal, do jeito normal, com condições de pagamento, como é que eu pago para o fornecedor. Tá? Vou preencher um documento do SAP normal. A diferença é que aqui eu tenho um item do ativo imobilizado. E aqui eu tenho a data da compra, né? Evidentemente que se eu comprei esse carro hoje, eu teria que lançar para o dia 22 de julho. Foi hoje que eu comprei. Mas, para fazer um exercício aqui, uma demonstração, pessoal, eu vou dizer para o SAP que eu comprei esse carro em janeiro. Eu estou forçando um exemplo para que eu consiga mostrar o SAP depreciando para vocês automaticamente. Tá? Então, eu coloquei aqui dia 10 de janeiro, a data de lançamento, ou seja, eu estou dizendo para o SAP que eu comprei lá em janeiro. E vou dar um clique, pessoal, no botão adicionar dessa nota fiscal de entrada. Quando eu clicar no adicionar, o SAP grava esse documento e também já gera a sua devida contabilização. Gerou financeiro, né? Porque se eu fiz uma compra, eu tenho que pagar esse fornecedor. Gerou contabilização aqui do item do ativo que eu estou comprando. Muito bem.
Mas, Roberto, o que que acontece, né? Como é que fica essa contabilização? Vamos mostrar para vocês, voltando aqui no módulo de finanças. Bom, em Quando puder, finanças, Roberto, desculpa te interromper, eu sim. tenho algumas perguntas aqui, tá? Ah, legal. Quer, Vou fazer uma pausa aqui quer já. concluir isso? Quer concluir esse ciclo? Aí eu faço algumas perguntas, tá bom? Perfeito, ótimo. Pessoal, vou em ativo fixo, né? Finanças, ativo fixo. Quando vocês compram, pessoal, e lançam a nota de entrada, o SAP ele vai criar automaticamente um documento de capitalização, que é esse documento aqui, tá? Se eu acessar o último registro, vocês vão ver que o meu Tesla está aqui, ó, o meu carro aqui, ó. O SAP criou esse documento automaticamente quando eu lancei a nota de entrada. Aqui eu tenho a setinha amarela que vai me levar para a nota de entrada, né? Os documentos estão linkados, né, entre eles. Comprei o Tesla, paguei 30 mil reais e o SAP gerou uma, né, contabilização. Como é que ficou essa contabilização, Roberto? É essa contabilização aqui, pessoal. Se vocês observarem, eu tenho uma conta aqui do ativo imobilizado, uma conta do grupo 1, uma conta de veículos, onde o SAP debitou aqui 30 mil reais. Como contrapartida, pessoal, o SAP usa uma conta aqui de compensação. É que eu não mostrei, mas na nota de entrada, vamos mostrar, né? Temos pessoas aqui da área contábil, então vamos fazer o processo completo. Na nota de entrada, que é esse documento, o SAP fez essa contabilização. Ó. O fornecedor ele credita, gerando dívida para o fornecedor, né? Nós devemos para o fornecedor, e ele usa uma conta transitória, uma conta de compensação, ela é uma conta de passagem aqui no SAP. Então, essa conta aqui, compensação, ela foi debitada em 30 mil reais. Quando o SAP gera a capitalização, que é essa tela, ele zera a conta transitória. Né? Então, se antes ele debitou, aqui no documento de capitalização ele credita. Então, essa conta de compensação ela zerou. Ela teve um débito e um crédito de 30 mil. Saldo dela, zero. Né? E a conta do ativo aqui de veículos foi debitada em 30 mil reais. O meu ativo, né, o meu grupo ativo na contabilidade aumentou em 30 mil reais. SAP parametrizado, o item está cadastrado, já comprei esse item. Tá? Agora deixa eu mostrar para vocês, pessoal, o reflexo no cadastro do ativo. Tá? Que todo mundo quer ver isso aqui, vamos mostrar agora. Aqui na janela de capitalização, eu vou aproveitar a mesma tela e vou abrir o cadastro do item, o cadastro do ativo. Eu havia cadastrado antes. Se eu acessar a aba ativo fixo, vocês já vão ver os meus valores aqui sendo sensibilizados. Tá? O SAP registra aqui a data da incorporação, né? Eu teria comprado aqui no dia 10 de janeiro de 2020, e vocês verão os valores sendo calculados. Qual foi o custo do meu carro? Né? Por quanto que eu comprei o carro? 30 mil reais. Valor contábil residual, 24 mil. Que conta que o SAP faz, pessoal? Aqui o SAP faz uma conta do ano. Durante todo o ano de 2020, esse meu carro vai depreciar o valor de 6 mil reais. Durante o ano todo, 6 mil reais. Um pouquinho a cada mês, somando o ano todo, 6 mil reais. Então, se o meu carro vale 30 mil, durante o ano eu deprecio 6 mil, quando acabar esse ano, o meu bem vai valer quanto? 24 mil, né? 30 mil menos 6 mil, o meu bem vai ficar valendo 24 mil reais. Ah, legal, o SAP mostrou aqui por ano. Ah, Roberto, mas eu queria ver por mês, né? A minha empresa deprecia mês a mês. Onde é que vai estar isso? Aí eu vou usar, pessoal, essas abas aqui, ó. Observe que eu estou na aba ativo fixo, mas aqui eu tenho subabas, ó. Eu tenho visão geral, que é onde eu estou. Eu tenho aqui alguns valores, e aí eu vou selecionar a aba depreciação. Aqui, pessoal, a gente vai ver o valor mensal. Tá tudo aqui detalhado, olha só. Mês 1, mês 2, né? Aqui são os meses, e a cada mês o meu bem vai depreciar 500 reais. 500 reais em 12 meses vão dar os 6 mil. Então, por aqui eu vejo o valor que ele vai depreciar mês a mês. Notem também, senhores, que essa depreciação está planejada. O
que significa que eu não lancei ainda no SAP. Eu ainda não executei. Após eu executar a depreciação, aí os valores vão aparecer aqui na minha coluna, né, de depreciação. Ó. Aqui eu tenho a depreciação lançada, depois vocês vão ver que ela vai entrar aqui na depreciação automática quando eu executar o processo de depreciação. Por enquanto, eu só tenho valores planejados, ainda não lançados na contabilidade. Vai ser o meu último passo aqui. Mas deixa eu fazer uma pausa aqui para encaixar as perguntas do pessoal. Vamos Você embora. E bebe uma quer aguinha, né, colocar aí? Roberto? Tá seguido, hein? Você tá 30, 40 minutos falando sem parar aqui. Engatou, né? Aí não para mais. Vamos lá. Manda aí. O Pedro perguntou, o Pedro Igor perguntou se existe a possibilidade de cadastrar vários ativos fixos em sequência. Existe, pessoal, existe. Essa configuração inclusive ela vai estar aqui, ó. Tem um recurso aqui do SAP, pessoal, chamado item virtual, tá? Eu não falei dele, mas ele serve para isso. Quando nós trabalhamos com item virtual, você cadastra um item, ele é o virtual, e depois lá na nota de entrada eu posso comprar 10 carros, por exemplo, 10 computadores. O SAP vai cadastrar automaticamente 10 novos itens para vocês, representando aqueles 10 computadores, tá? Isso é muito comum para empresas que compram o mesmo item, né? Muitos computadores, muitas cadeiras, mesas. Então, o SAP automatiza isso, tá? Cabe destacar o seguinte, tá? Cada item, pessoal, de ativo imobilizado, para cada item de ativo imobilizado, ele tem que ter um cadastro único e exclusivo no SAP. Isso é bastante significativo. Exemplo, a minha empresa tem, vamos supor, eu tenho 60 mesas, 60 máquinas. Quantos itens de... 60 não, perdão, quero falar 100. Eu tenho 100 máquinas, né, da minha empresa. Quantos itens eu vou cadastrar? 100. Se você tem 1000 máquinas, você teria que cadastrar 1000 máquinas, 1000 equipamentos. Para cada item do ativo é um cadastro dentro do SAP. Poxa, Roberto, isso dá muito trabalho. Por que tem que ser assim? Pessoal, a Receita Federal manda fazer dessa forma, tá? Para cada ativo que vocês tenham, ele tem que ter um SKU, um código exclusivo. Isso aparece no bloco, isso vai para o bloco G, que é um bloco que fica dentro do SPED fiscal, pessoal. A legislação brasileira manda que faça assim. O SAP tem que seguir isso, tá? Por outro lado, quando o SAP quando a gente usa o item virtual, pessoal, aí simplifica, tá? Desde que o item seja o mesmo. Então, se você tem 100 máquinas iguais, basta que você cadastre só uma máquina e o SAP vai gerar 100 cadastros idênticos, mas cada um com um código separado, com um código diferente, tá bom? Não vai dar tempo de mostrar isso na prática, mas no próximo Inside a gente pode até continuar aqui no ativo e eu trago isso para vocês. Não é difícil, mas eu teria que fazer mais parâmetros aqui para trabalhar com isso, tá bom? Manda aí, Gilberto. Muito bom, Roberto. Respondeu até a segunda do Moacir, que ele perguntava isso. Nesse caso, para que serve o item virtual? Você já respondeu. Uma pergunta grande aqui do Flávio. Com relação ao cadastro do ativo, ele tem uma dúvida. Motor a diesel, se eu comprar ele para um gerador a diesel, por exemplo, ok de eu usar como ativo. Mas se for trocar de uma frota, entra como manutenção, exatamente mesmo bem, eu deveria ter 2 cadastros, um para manutenção e outro para ativo? Entendeu, Roberto? Acredito que sim. Pessoal, aí é o seguinte, tá? Algumas empresas, elas montam, né? Aí tem um caráter de montagem, de agrupamento. Você pode ter um bem que aí você compra 2 bens e parte daquele bem entra num outro bem. Imagina um carro, né? Um veículo, e depois eu compro um motor para colocar dentro daquele veículo. Quando aquele bem faz parte do outro e o tempo de depreciação é igual, você consegue juntar aqueles 2 bens dentro do SAP e ter uma única depreciação. Agora, para algumas empresas é melhor que ele controle separado isso. E aí você teria 2 cadastros, né, 2 itens aqui, 2 SKUs, 2 bens, e cada um fazendo uma depreciação de forma separada.
tem que ler a legislação aí para ver a melhor forma e a maneira correta e adequada de fazer isso. Mas o tempo de depreciação é importante conhecer para saber qual caminho usar. Maravilha. O César está perguntando como é que ele vê a depreciação do bem até o momento. Ah, legal. Esse é meu último tópico aqui. Eu Opa, vou mostrar na sequência. Eu vou mostrar isso aí na prática. tá. E aí o próprio o César também ele comenta e como mudar a depreciação de um bem que já iniciou a depreciação, tá? Ah, legal. Bacana. Então já aproveita o César Matadores. Tem um comentário legal da Rosana. É uma ótima. A Rosana é da Vera Internet. Obrigado, Rosana. É uma ótima ideia tratar o SIAP, tema top que merece atenção. Detalhes de como creditar, levar o ativo líquido de impostos, já contabilizar como fazer parte do frete, guias à parte, poderia tratar esses temas num novo webinar. Super sugestão, Opa, hein, Roberto? legal. Achei legal isso aqui. É Anotadíssimo, import... Rosana. Obrigado pela indicação. O SIAP, né, é importantíssimo porque vira crédito para a empresa, né? A empresa vai pagar menos impostos e é um tópico grande. Ele se soma, né, o SIAP se soma ao que a gente está fazendo aqui, mas aí o SIAP ele começa a ir mais para a parte fiscal, né? Então você tem que fazer lançamentos, isso vai compor o bloco G que depois vai sair no arquivo do SPED. Alguns estados precisam emitir nota para de fato registrar o crédito no Cefaz. Então, vamos guardar essa dica aí, vamos tentar trazer no próximo para a gente concluir aqui o ativo mobilizado. E aí dá para a Legal. gente colocar também o item virtual, que é muito bacana usar, simplifica bastante o trabalho das empresas, tá? Mas não esqueçam da mensagem, tá, pessoal? Eu vejo algumas empresas errando nisso, né? Para cada item que vocês tenham de bem, tem que ter um cadastro exclusivo no SAP, tá? Se eles forem iguais, usa aqui o item virtual que o SAP simplifica a vida de vocês no cadastro, né? Vai ficar mais fácil no cadastro. Agora, se eles forem diferentes, aí não tem jeito, vocês vão ter que cadastrar um por um mesmo, tá? Isso é importante para Exatamente. atender, né, a parte fiscal depois. Isso acaba pegando no SIAP e depois no bloco G e também no SPED. Ó, uma Mas vamos última para... aqui. Deixa eu. Manda aí. Relaxa um pouquinho. É legal o Inside Business Talk, é isso, é uma troca, né, entre conhecedores do assunto. O Flávio, em relação àquela pergunta do Daniel, que ele falou, pô, item, né, inferior a 1.200 eu não posso depreciar. O Flávio comentou o seguinte, Daniel, o Flávio da Vetorial. Terminal, teoricamente, é um componente que deveria estar associado a um bem principal. Então, e aí eu respondi, né? Tomei a liberdade de responder para o Flávio e falei, mas esse bem que o Daniel está comentando é uma maquininha. E o Flávio entende que, em sendo maquininha, não poderia ser associado a um bem principal. Mas, Daniel, né, cabe um bate-papo com o contador, porque no Brasil, né, tudo é subjetivo, né? Nada é objetivo aqui. Então é bacana essa troca de Que legal. experiências, informações e análise, né? Não, muito legal, E a pessoal. Rosana, Roberta Rosana falou, ó, só complementando sobre o ativo virtual, toda criação pede um número de série para diferenciar e criar de forma automática, correto? Ou podemos configurar sem essa obrigatoriedade? Cada um vai. Você pode deixar sem. É que a gente fica preocupado com o tempo, né? A gente tenta não tomar muito tempo, mas a vontade é sair mostrando aqui, tá, Gilberto? Se deixar, eu fico Pessoal, aqui até a gente vai meia-noite, você me notar que o pessoal conhece, vai né? embora. Então, vai embora, Roberto. Se o É, pessoal começar a sair, eu falo, ó, tá tendo, né, estamos perdendo audiência aqui. mas não posso esquecer do prêmio aqui, pessoal. Fica atento aí na sala Fica, que vai ter um prêmio ainda, hein? Fica aí. Eu vou trazer um do. Mas é isso daí, tá? Quando a gente trabalha com o item virtual, né? Ah, eu até tenho aqui um item virtual. Eu posso obrigar ou não a informar o número de série na nota de entrada. Se eu deixar marcado, ele fica obrigatório. Na nota de entrada, eu tenho que informar o número de série. O SAP vai obrigar a preencher. Se eu não deixar marcado, eu posso comprar e o item entra como um cadastro, mesmo nesse caso sem o número de série. Cada um vai ter um SKU diferente aqui, um código diferente aqui em cima, tá? O número de série que o SAP se refere aqui, pessoal, ele é um campo que está aqui, ó, dentro da aba ativo, né? Ativo fixo. Aqui no campo visão geral, aqui o SAP vai habilitar o número de série, ó, tá vendo?
Eu tenho aqui um código e tenho aqui um número de série. Isso é muito comum, né? Você tem aqui um número de patrimônio da empresa e às vezes o número de série do teu fornecedor, por exemplo. Isso acontece bastante. Mas depois eu crio um exemplo, né, de ponta a ponta aqui para todo mundo aprender a usar isso, que é bem útil quando você tem itens repetidos, automatiza o trabalho. Vamos para a depreciação, né? Que senão não adianta parar aqui, não vai resolver nada, tá? Pessoal, aqui ainda, né, voltando, vamos começar do zero, ó, em finanças, módulo finanças, menu, né, submenu aqui, ativo fixo, vocês vão encontrar diversos documentos aqui que o SAP pode lançar. Baixa, por exemplo, imagina que o teu bem sucateou, aconteceu algum problema na fábrica, na empresa, aquele bem estragou, né, você não vai conseguir mais usá-lo. Eu posso entrar aqui no SAP e lançar um documento de baixa, tá? Então, são processos adicionais que nós usamos de acordo com o que pode acontecer com aquele nosso bem. Tá? Eu poderia ter depreciações especiais. Imagina que o bem sofreu um acidente lá e ele perdeu uma parte, aquilo vai representar uma perda de valor. Então, eu posso lançar depreciações manuais aqui, que poderia ser excepcionalmente. E aí teve uma outra pergunta aí, de um bem, acho que passando para outro, a gente consegue fazer o processo aqui de transferência, tá, pessoal? Então, por aqui a gente consegue fazer essas transferências, né? O SAP um pouquinho mais detalhado, mas o SAP poderia pegar um bem e trocar ele de classe, né? De uma classe, sair de uma classe para outra classe. Ou até mesmo um bem que deixa de existir e entrar num outro bem. Mas quando isso acontece, gente, normalmente a empresa tem que emitir nota, tá? Não é só um processo aqui contábil dentro do SAP, mas tem também um processo fiscal. A lei manda que se emita um documento para fazer aquela baixa e depois a entrada, né, num outro item. Tem também transferências de empresas, que esse processo também pode acontecer. Mas todos eles são atendidos aqui pelo SAP através do módulo do ativo fixo, tá? Mesmo que seja um processo fiscal, a gente emite a nota e depois acerta aqui no contábil, né, e depreciação do SAP. Legal, vamos para a depreciação. Anteriormente eu mostrei para vocês que o SAP planejou a depreciação. Planejou, mas não lançou, né? Não tem nada lançado efetivo na minha contabilidade. Como é que eu vou depreciar? A gente vai acessar esse item aqui do menu, ó, a execução da depreciação. Eu vou entrar aqui, vou escolher aqui a área de depreciação. No fundo eu vou pegar aqui a área 01. A área 01, pessoal, ela cria lançamentos na contabilidade, né? Eu deixei parametrizado isso. E vou selecionar o período que eu quero depreciar. Então, eu posso depreciar só janeiro, ou de janeiro a fevereiro, de janeiro a março. Eu vou pegar um período que eu quero depreciar. Eu vou selecionar, por exemplo, aqui o período 2, tá? Até porque eu já tinha lançado aqui o período de janeiro, período número 1. Evidentemente, tá, pessoal, que existe todo um processo para fazer um encerramento contábil nas empresas, né? O encerramento, a depreciação é um item dentro de um processo de fechamento contábil e fiscal que acontecem nas empresas, né? Então, eu poderia selecionar aqui o mês 2, por exemplo, fevereiro, porque eu já fechei o mês 1, né? Então, o SAP fala, o mês 1 está fechado, meu amigo, você não pode fechar mais, né? A não ser que eu reabrisse aqui o mês 1. Eu vou dar uma visualização. Opa, cadê meu bem aqui? Eu fiz um exemplo errado, pessoal, não vou conseguir mostrar aqui. Roberto, cadê meu bem? Ficou estranho, hein? Cadê meu bem? Ficou meio esquisito. A minha máquina, né? Meu ativo fixo, né? Cadê meu ativo exato? Boa. Vou trocar, prometo que eu vou trocar. Pessoal, deixa eu explicar aqui, ó. Nesse campo, eu vou selecionar o período que eu quero fechar, tá? Só que, na verdade, eu tinha feito um lançamento anterior aqui de janeiro. Então, quando eu estou pegando aqui o meu período de fevereiro, se vocês observarem, a minha compra eu lancei para janeiro. Eu teria que ter lançado a minha compra aqui para o mês de fevereiro. Ó.
Então eu disse para o SAP que eu comprei em janeiro. Eu cometi uma falha de processo, na verdade, né? Porque eu lancei um documento no passado e, né, em tese, eu nem deveria fazer isso porque o meu período de janeiro está fechado. E é por isso que o SAP não está mostrando aqui para mim. Mas não tem problema, eu vou mostrar para vocês aqui um já lançado, tá? Se eu clicar nessa seta amarela aqui, eu vou entrar aqui no SAP numa depreciação que eu já lancei. E na prática, o que o SAP vai fazer aqui? Ele vai mostrar o meu período de janeiro, que já está fechado, né? Ó, depreciado até 31/1 de 2020, né? A data do lançamento contábil aqui para o 31/1. E aqui ele vai mostrar a classe e quais os ativos que ele lançou a depreciação. Eu tinha feito antes aqui e eu depreciei esse bem, né? Essa BMW 328i. E aí, se eu clicar nessa seta amarela, eu vou abrir o cadastro desse bem, desse ativo, e depois de lançado a depreciação, eu vou conseguir mostrar, evidentemente, os valores aqui, ó. Né? Então, por aqui, pessoal, a gente está aqui na minha tela, ó. Aqui eu consigo mostrar para vocês, ó, tudo que estava ali planejado, né, para depreciação, e aqui o que ele lançou. Então, nesse exemplo aqui, o SAP de fato planejou R$ 500 e já fez lançamentos na contabilidade no valor aqui de R$ 500. Tá? É isso que o SAP vai fazer quando a gente executa a depreciação. Então, só para ficar claro, tá? Vocês vão acessar a execução da depreciação, que é essa tela, vão pegar aqui um período, né, que vocês desejam que o SAP faça a Aí, ó, peguei julho, ele pegou mais. Agora eu vou até conseguir fazer, vai. Eu não peguei fevereiro, mas vou fazer julho. Vou pegar até 31/7, venho, visualizo, vai dar certo. Nessa janela, o SAP vai listar os itens que vocês têm ali para depreciar, né? Os ativos, não, né? Vou trocar aqui agora. Então ele está mostrando, ó, o meu Tesla aqui, ó. Ele está mostrando aqui o BMW, né? 328 e o carro Tesla. O valor que ele vai lançar, como ele vai lançar até julho, pessoal, ele vai lançar, né, uma somatória de valores, considerando aí de janeiro, fevereiro até julho. Ele mostra, está tudo parametrizado, pessoal, e bem fácil. Basta dar um clique aqui no botão executar, você dá um continuar, um sim. O SAP já avisou, ó, operação completada com êxito, o que significa na prática que ele já lançou a depreciação para aqueles itens. Se eu abrir o cadastro aqui do Tesla, se eu abrir a aba ativo fixo, aba depreciação, vocês vão ver o meu lançamento aqui efetuado aos R$ 3.500. Como eu não fiz, né, no mês a mês, o SAP somou tudo aqui e lançou tudo isso para o meu mês 7. Então, R$ 3.500 foram depreciados e lançados na contabilidade no mês 7. Normalmente, as empresas vão fazer isso mês a mês. Então, você vai ter R$ 500 aqui, R$ 500 para cá, mês a mês o SAP vai colocando, né, depreciando aquilo e gerando lançamentos na contabilidade. E com isso, senhores, chegamos ao fim. Como último tópico, né, eu acho que cabe só destacar aqui que nós temos, o SAP disponibiliza relatórios úteis. Então, se vocês abrirem aqui, ainda no menu ativo fixo, vocês terão aqui relatórios do ativo fixo. E o SAP tem 4 relatórios aqui, padrões, né, para vocês olharem. Então, tem aqui a previsão, né, do que eu vou executar um aqui. Vou pegar aqui o grupo de veículos. O SAP, por exemplo, me dá uma previsão dos meus itens e quais os valores que ele ainda tem para depreciar ali durante o ano, né? Uma somatória total de quanto vai depreciar. Então, a partir dos relatórios, vocês conseguem enxergar isso daqui. Todos os ativos, quantos ativos eu tenho na minha empresa? É só executar o relatório quadro do ativo. O SAP vai dar um relatório mostrando todos os bens, todos os ativos que vocês possuem dentro do SAP e cadastrados. Ok, Gilberto? Temos perguntas? Muito bem, temos perguntas. Ó, vamos lá. Aliás, tem bastante pergunta. Bem legal, pessoal. Participar é super importante. E ninguém abandonou ainda, Roberto. O pessoal está com a gente, viu? Então Fica vamos aí, lá. pessoal. O Moacir perguntou. Vem. Isso, exatamente. O Moacir perguntou. Ainda no cadastro do item,
Eu tenho um cadastro principal e foi feito pedido de compra de 10 unidades desse código. No decorrer do mês, comprei outros itens e fiz vários outros cadastros. Porém, tive que comprar novamente o item. Onde eu encontro esse item ou se tem que procurar um a um? Como é que ele acha esse item? Como é que ele acha o item no pedido de compras? No cadastro do item, exatamente. Então, vou repetir porque é longa a pergunta. Ainda no cadastro do item, eu tenho um cadastro principal e foi feito o pedido de compra de 10 unidades desse código. No decorrer do mês, comprei outros itens e fiz vários outros cadastros. Porém, tive que comprar novamente o item. Aonde eu encontro esse item sem ter que procurar um a um? Ele consegue encontrar esse item que ele fez a compra? Acho que é Olha, isso, né, Moacir? eu acho que eu consegui entender, tá? Pelo visto deve ser assim, eu tenho um item, já comprei o item, não comprei, talvez seja algo assim, né? O fornecedor já me entregou, não entregou, ele está parado no pedido de compras. Eu recomendaria usar esse relatório, pessoal. Ou melhor, usar o Drag and Relate, tá? Aliás, guardem o Boa. Drag and Relate aí, sempre, né? Ele é útil para a gente, eu gosto aqui dele. Pessoal, o Drag and Relate, tá? Aqui no SAP vocês vão ter essa submenu Drag and Relate. E aqui no Drag and Relate eu posso pegar, pessoal, vai ter os módulos, né? Eu vou abrir compras. É só pegar o código aqui do item e arrastar contra o pedido de compras ou contra uma nota de entrada. Então, se eu soltar aqui no pedido de compras, o SAP já consegue fazer um filtro, uma busca, para dizer se esse item aparece ou não no pedido de compras. Quando o SAP não abre nada, pessoal, é porque ele não achou esse item em nenhum pedido de compras. Olha lá, nenhum registro concordante, quer dizer, não achei nada, né? Então é uma forma rápida de vocês pegarem itens ou até mesmo clientes e fornecedores e fazerem buscas aqui, ó. Ó, tá vendo? Reparem que eu peguei o código do item e soltei contra a nota de entrada. Aí o SAP já abriu para mim a nota de entrada onde eu comprei aquele item. Eu comprei a BMW na nota de entrada, documento 139. Essa é uma forma fácil de vocês acharem ali o documento, tá? Muito bem. Já aproveitando, a Rosana tem duas perguntas aqui. Ela colocou uma já sobre Drag and Relate. Serve para arrastar também para PN. Verdade. É uma pergunta ou uma afirmação? Uma pergunta, ela está perguntando, essa opção de Drag and Relate Ah, legal. também serve para arrastar para PN? Serve, pessoal. É muito bacana o Drag Relate, tá? Um relatório que cruza aqui os dados. Olha só que legal. Eu vou pegar aqui, ó, abrir um fornecedor, tá? Estou num cadastro de um fornecedor. Vou no Drag Relate. Vou abrir, já que é um fornecedor, eu vou usar compras, né? É só clicar no código aqui do fornecedor. Aqui uma diquinha. Clica e segura apertado o mouse por 2 segundos. O SAP vai fazer um desenho de um quadradinho, um retângulo em volta do código. Aí vocês puxam o mouse, tá? Clica, segura o mouse, 2 segundinhos, o SAP faz um contorno no campo e aí você arrasta contra o documento que você quer consultar, tá? Se eu soltar no pedido de compras, ele vai me trazer todos os pedidos de compra que eu fiz com aquele fornecedor. Se eu pegar o código e soltar contra a nota de entrada, todas as notas de entrada que eu tenho para aquele fornecedor. Então, serve para cliente, para fornecedor, para item, pessoal, é só arrastar ali e fazer as buscas de vocês, tá? E, vamos dar mais uma dica, Gilberto, se você me permitir? Opa, manda bala. Tem bastante pergunta, hein? O pessoal hoje está super participativo. Que legal, mas dá dica, é importante. Ó, dica, pessoal, usem aqui no HANA, tá? No SAP Business One HANA, tem essa lupa aqui que é o Enterprise Search. Esse é a gente brinca aqui que é o quero ser Google, né? Vocês podem entrar aqui e escrever, pessoal, uma palavra aqui, ó, BMW, por exemplo. Digita ali uma palavra, um nome de cliente, um nome de fornecedor, um nome de produto, e o SAP sai buscando no sistema. Eu digitei BMW, ele sai procurando no SAP todo onde tem a palavra, né, o texto BMW. Reparem que ele já achou aqui o cadastro do ativo BMW, achou a nota de entrada onde eu comprei a BMW, né?
fez até uma... Ó, eu já vendi essa BMW, ele achou até a nota fiscal de venda, né? A nota fiscal de saída aqui da BMW. Então, pessoal, para quem tem o HANA, usem aqui essa busca que é bastante legal, é o Enterprise Search. É só clicar nessa lupa e digitar qualquer palavra, o SAP sai buscando para vocês, tá? Isso aqui para quem tem o HANA. Para quem não tem o HANA ainda, manda mensagem para G2 que a gente explica para vocês como é que chega, como é que sai do Business One em SQL e vai para o Business One HANA, tá, pessoal? Tá cheio de recurso legal aqui para usar. A Rosana pergunta se por valor também busca na lupa, né? Busca também, Rosana. Né? Ele faz a busca por qualquer texto e com essa velocidade que o Roberto mostrou. Ó, 250. Inclusive, pode até estar num campo de observações. Isso é comum, hein? Quando vocês fazem fatura, né? Empresas que vendem, nota de entrada, é comum escrever, né? Às vezes uma condição de pagamento, o cliente escreve lá, ou até um texto legal, né? Vocês podem digitar ali e o SAP busca, inclusive, em campos de texto. É bem eficiente essa pesquisa para localizar cadastros e documentos. Temos mais 3 da Rosana, uma da Daiane. Então, a Rosana está perguntando sobre a pergunta de mudar a depreciação. Conseguimos trocar no cadastro do item a vida útil e o sistema refaz o cálculo dali em diante com o saldo existente? O sistema permite essa mudança? Permite, sim, dá para refazer isso daí. Tem que ficar atento, às vezes, com o saldo na contabilidade, né? Mas é possível fazer esses ajustes, sim. Quando a gente entra aqui no cadastro do ativo, o SAP deixa, né, o campo está exposto aqui, aberto, né, digamos assim, e depois vocês conseguem fazer esse cálculo aqui. Para algumas operações, a gente tem que fazer aqui alguns lançamentos, às vezes de transferência, tirar de uma classe para pôr na outra classe, mas a gente acaba, sim, conseguindo fazer essa alteração. Muito bom. O sistema não trava a falta de execução de depreciação do mês anterior? Tipo um alerta, um erro? Aí, quando acontece, ele sempre soma do último mês até o mês que você está rodando? Exato, e foi o que eu fiz aqui, né? Na verdade, ele considerou ali todo o período até o período do mês 7. Por padrão, pessoal, não tem uma trava, um bloqueio que me impeça ali. Mas vocês já devem conhecer, a gente consegue criar essas travas sim no SAP, tá? Nós consultores, nós separamos o que tem do padrão e de coisas que a gente vai lá e cria uma pequena customização. Essa seria uma pequena customização. A gente poderia verificar, eu estou em julho, né? Eu verifico se a depreciação do mês 6 já foi lançada. Se ela não foi lançada, eu dou um bloqueio no usuário e falo, usuário, não pode fazer, né? Você ainda não fez a depreciação do mês anterior, então faça primeiro do mês 6 para depois executar mês 7 ou mês 5. Então não tem por padrão, mas é possível deixar isso, criar essa customização, criando essa trava, esse bloqueio no SAP. Legal. Daiane mandando boa noite, Daiane. Se eu tiver um item no meu ativo fixo e eu vou realizar uma remessa desse item, se eu fizer uma operação de saída, vai gerar alguma movimentação no meu ativo fixo? Essa mercadoria vai voltar para o meu estoque? Por isso eu vou usar a remessa? Bela pergunta, muito boa pergunta, pessoal. E aí é o seguinte, tá? A dica tá aqui, ó. Então estamos falando da saída do item, né? O meu bem, ó, de novo, Gilberto, o meu bem vai sair, né? O meu ativo vai sair da empresa. Quando esse ativo sair da empresa, pessoal, vocês vão vir aqui no módulo de vendas. Em vendas, nós temos o documento de entrega. Esse é o documento de entrega do Business One. E tem o documento da nota fiscal de saída. Aqui, senhores, muita atenção. Quando vocês fizerem um documento de entrega, o SAP vai entender que isso é uma remessa, tá? É uma remessa, mas o ativo ainda faz parte da tua empresa. Ele vai continuar no teu registro contábil, ele vai continuar como um item ativo, ele tem um status, né? Se ele foi baixado ou não, ele vai estar com um status lá de open, né? De vivo dentro do sistema. Isso quando vocês fizerem entrega. Já se vocês lançarem como uma nota fiscal de saída, aí o SAP vai entender que você está vendendo bem. É como se você estivesse vendendo ele, ou seja, ele não mais vai fazer parte da tua empresa.
Portanto, o SAP vai gerar lançamentos de venda, tá? Inclusive, eu tinha feito um de venda aqui, ó. Eu vendi para a G2 Tecnologia uma BMW. Você ganhou uma BMW, viu, Gilberto? Tá aqui, ó. E se Obrigado, vocês viu, observarem... Roberto? Eu vou Carrinho querer novo aí. comprar ela. Boa. E se vocês olharem, pessoal, quando eu faço uma nota fiscal de saída, o SAP então interpreta que é uma venda. Já que é uma venda, ele vai fazer lançamentos aqui, zerando aqui o teu ativo, né? Olha só, a minha conta de veículos, ela tinha um saldo, o SAP foi lá, zerou. A conta redutora do ativo ele também zerou. Eu gerei um crédito eu gerei uma receita para minha empresa de 20 mil reais. Então essa pergunta é boa e muito importante, tá? Se o bem for sair da empresa, mas ele ainda continua sendo de posse de vocês, né? Não, posse não quer dizer que está no teu escritório, pode estar no cliente. Aí vocês devem fazer a entrega. Vendeu o bem, né? Você vendeu, o cliente está transferindo para outro cliente, ou para quem está comprando ali, né? É uma nota fiscal de saída. Perfeito. O Pedro mandou uma pergunta, a Dayana respondeu que entendeu, legal, e agradeceu. E o Pedro pergunta, eu posso ter um estoque de ativo fixo no meu almoxarifado só para controlar quantidades? Vamos lá, pessoal. O SAP ele não dá uma visão de estoque para o ativo fixo, tá? É um conceito um pouco diferente, tá? Quando vocês cadastram o item aqui pelo SAP, esse item sim, ele tem quantidade, ele está no estoque 2, no estoque 3, no estoque 4, né? No estoque A, B, C. Esse vai estar lá. Quando vocês transformam ele aqui num ativo fixo, ele não é estoque, né? Na própria contabilidade, um ativo fixo não é encarado como um estoque. Porém, pessoal, é possível... Então, assim, ele não é estoque, tá? Do ponto de vista contábil, ele não é estoque. Mas, evidentemente, que existe um desejo dos clientes de saber onde está aquele ativo fixo. Onde é que ele está? Ele está na prateleira A, na prateleira B, ele está na sala do diretor, ou ele pode até estar emprestado, incomodado para um cliente, né? E aí o SAP controla essa localização para vocês. Existem várias formas de fazer isso. Uma delas, por exemplo, é controlando por aqui a localização. Ó. No cadastro desse ativo fixo, eu posso criar localizações e dizer em qual local ele está. E aí sim, depois tirar relatórios para saber quantos ativos imobilizados estão no galpão A, no galpão B, ou talvez no prédio administrativo da empresa. Então, é possível sim controlar essa visão de onde está o ativo imobilizado, só que não será feito um controle como um item comum do SAP aqui do módulo de estoque, tá? Porque o ativo imobilizado não é estoque, ele é um ativo, né? O conceito contábil é diferente aqui. Beleza? Mais alguma, Gilberto? Peraí que eu estava no mute. Eu ia pular uma pergunta do César, Roberto. Ele fez uma pergunta e eu acabei lendo a da Rosana e pulei a dele. Desculpa, César. E como criar um subnúmero no cadastro? Exemplo, eu tenho uma máquina e compro um acessório. Como eu agrupo isso no ativo já existente? Aí ele vai cair, pessoal, naquele conceito, né? Pode ser que vocês queiram tratar ele como um só, né? Ele poderia ser um só, ou ele pode ser um cadastro único, onde a empresa junta componentes e transforma num item só. E aí, na prática, você só tem um item, você só tem um código lá, um SKU, tá? Mas algumas empresas não tratam dessa forma, elas tratam como separados. Né? Você pode... Estou pensando aqui num carro e num motor. Eles podem até estar juntos, mas na hora de depreciar são dois SKUs. Tá? Para fazer um link disso, pessoal, sendo dois, a gente pode criar aqui dentro do SAP sequências de códigos, né? Então você pode ter um SKU principal. Cadê o meu AT aqui, por exemplo? Eu poderia ter o AT002, e aí você consegue facilmente, no SAP a gente cria isso, criar, por exemplo, um filho aqui dele, né? Um traço 001, traço 002, traço 003, e eles acabam tendo esse vínculo, né? Essa ligação ali pelo código dentro do SAP. Essa é uma forma de fazer.
Outra forma de fazer isso, tem algumas, né? Eu poderia não me preocupar com os códigos, deixar os códigos ali sendo sequenciais, sem dar bola para o código, sem me preocupar. E usar aqui no SAP, pessoal, os grupos, né? A gente pode usar, tem vários campos aqui no SAP, para fazer um vínculo com um grupo. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui, ó, o AT002, ele poderia ser ele é um sub-item do item, por exemplo, AT100. Né? Então, por aqui, eu consigo vincular esse cara e dizer que o pai dele, o principal dele, por exemplo, é o AT100. Então, tem algumas maneiras a gente criar esses vínculos e depois mostrar isso em relatórios para vocês. Muito bem. Tem duas perguntas relacionadas, uma do Moacir, para que serve a aba contabilidade de custos no cadastro do item, e o Gustavo, Roberto, vou rolar, poderiam dar alguma orientação sobre a utilização da aba contabilidade de custos e a subaba do ativo fixo? Eu acho que são relacionados, né? Gilberto deu um corte aí, não consegui ouvir, Tem eu vi só o corte? começo. Deixa eu voltar aqui. Peraí, tem perguntas que a gente está... Serve a aba contabilidade de custos no cadastro do item, tá? Pegou? Peguei, essa eu peguei. Pegou? E aí o Gustavo, ele pergunta, poderia dar alguma orientação sobre a utilização da aba contabilidade de custos, que é junto com o Moacir aí, e a subaba do ativo fixo? Subaba do ativo fixo. Você Só passou não aí. entendi isso. Só não entendi a subaba do ativo É, fixo. poderia dar alguma orientação sobre a utilização da aba contabilidade de custos e a subaba do ativo fixo? A aba ativo fixo, ela tá aqui, né? Essa aba. Aí depois você tem visão geral, valores. Então, a aba ativo fixo, ela agrupa, essas são as subabas, né? Digamos assim. Aí, falando da subaba contabilidade de custos, aqui é para a gente vincular, pessoal, projetos, né? Você pode pegar um ativo da tua empresa e deixar ele ligado a um projeto do SAP. Então, é para isso que a gente usa isso aqui, né? Eu posso fazer o vínculo com o meu projeto número 1, projeto 2, projeto 3, e colocar validades, né? Então, do dia 1 até o dia 30, esse item poderá ser usado, né, nesse projeto. Então, essa é uma necessidade recorrente da empresa usar um ativo fixo para aquele projeto. E depois você quer saber, né, aquele projeto, quais os meus ativos que estão trabalhando naquele projeto. Ou o contrário, né? O meu ativo fixo está em qual projeto? É para isso que serve isso, esse vínculo do ativo com os projetos. Uma parte bacana aqui, pessoal, é que vocês têm uma tabela de cadastros, né? Isso significa, é comum em empresas de projeto, que esse ativo fixo, né, em julho ele estava no projeto 1, mas em agosto ele vai para o projeto 2, então o ativo ele sai andando aí, né, pelos projetos da empresa. Isso dá rastreabilidade para vocês localizarem os ativos dentro dos projetos, tá? E saber o histórico por onde ele andou. E aí a outra tabela é para fazer vínculo, pessoal, com a regra de distribuição. Regra de distribuição nada mais é do que centro de custo dentro do SAP. Então, na prática, eu posso também estabelecer períodos, né? Do dia 1/7 até o dia 31/7, quando eu usar esse ativo mobilizado, eu quero que o SAP automaticamente aponte para o meu centro de custo de marketing. Então, nesse período, o meu carro está sendo usado pelo departamento de marketing. Se eu criar algum documento no SAP que informe esse item, o SAP já, de forma automática, aponta o centro de custo de marketing. Então, são automatizações que a gente coloca no SAP para que o sistema já entenda qual é o projeto que ele faz parte ou então qual é o centro de custo. E até as duas coisas, né? Quando a empresa trabalha com projetos e quando a empresa também trabalha com centros de custo. Muito bem, Gustavo confirmou que era isso mesmo, tá, Roberto? Respondido. Ah, maravilha, que bom. Do César, a gente perdeu só uma primeira parte da pergunta. Eu consigo fazer isso no Business One?
E acho que o Roberto estava mostrando, a gente não consegue associar. Se você puder repetir depois.